Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Bom dia, paz e graça a todos vocês. O Celso já orou, então cabe a nós agora falar a respeito do que Deus tem colocado no nosso coração. Que você se sinta acolhido e abraçado pela mensagem do Evangelho. Eu quero só compartilhar algo do que Deus tem feito nos nossos dias, nesses dias de pandemia, nesses dias que nós estamos em casa, confinados, né? Algumas pessoas voltaram ao trabalho, eu mesmo retornei ao trabalho. E tem sido um tempo de bastante aprendizado, um tempo de bastante dedicação ao que Deus tem nos convocado a fazer. E uma das coisas que Deus tem colocado em nosso coração é com respeito à palavra, com respeito à mensagem do Evangelho, né? A mensagem que alcança as pessoas. E uma das coisas que nós, enquanto igreja, a gente vem pensando esses dias é a respeito do processo de discipulado, né? Eu gosto muito de um livro do Bonhoeffer, que ele vai falar. Bonhoeffer foi um teólogo, ele atuou muito na Alemanha no período ali de Auschwitz, em toda aquela né, questão que teve do governo de Hitler e tudo. Então ele foi um cara que lutou contra isso, foi morto, inclusive, né, lutando contra aquele sistema que foi terrível, que manchou, não são histórias que mancham a história da nossa civilização enquanto humanidade, né, no mundo todo. Então, Auschwitz é uma história que jamais esqueceremos do que aconteceu ali. E ele tem um livro que fala sobre o discipulado, né? E eu tenho observado muito o quanto a gente aqui, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós estamos caminhando dentro desse processo de discipulado, que é a experiência que cada um vai, cada um na sua individualidade, cada pessoa que é alcançada, que é ministrada, ela vai desenvolvendo esse chamado, essa convocação para o discipulado. E isso fica muito nítido quando a gente tem que celebrar a ceia, por exemplo, hoje, onde cada um faz na sua casa, né? Onde cada um tem essa liberdade de ser o sacerdote da sua casa, de estar ali, de ter essa autonomia de orar com a família, de assumir esse compromisso dessa individualidade dele com Deus. E a gente, como na nossa posição aqui enquanto plantador ou líder de algum ministério parecido assim, isso nos traz assim, uma felicidade muito grande, porque foi para isso que Jesus nos convocou.
Foi para isso que Jesus nos chamou. E eu tenho, nesse tempo, tenho observado muito isso e me atentado a isso e entendido que realmente esse é o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos para que a gente continue fazendo isso. E cada vez mais eu me sinto muito honrado pelo privilégio que Deus me dá de poder partilhar desse tempo com vocês. E uma das coisas que me deixa muito feliz é saber que, às vezes, a gente tem alguns lampejos de ideias e você fala, puxa, mas agora, nessa altura do campeonato, como é que eu vou... Como isso pode acontecer? E você vê que é Deus falando com você para você fazer aquilo que Ele quer. Um exemplo é a palavra que eu havia estudado e preparado para falar com vocês hoje. Eu tenho retomado alguns estudos a respeito do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Inclusive, essa semana eu tirei bom tempo uma boa parte do meu tempo nessa semana foi me dedicando ao estudo do Sermão do Monte, né? Versículo por versículo, de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 8, né? Que ele vai ali de maneira muito didática. Mateus ele descreve os pormenores, né, do sermão, do famoso Sermão da Montanha, que nada mais, aquilo não aconteceu da maneira como está ali, né, naquela sequência, mas é um compêndio, um resumo do que Jesus propôs aos seus discípulos. E isso estava na minha mente até ontem à tarde, eu aqui em casa pensando, estudando aqui todo feliz. Eu gosto muito de um autor que é o Dr. Martin Lloyd-Jones, né, que foi médico da rainha da Inglaterra e que ele deixou tudo para poder se dedicar ao Evangelho. E ele tem um livro onde ele vai falar do Sermão da Montanha de maneira muito peculiar, assim, eu indico isso para vocês, que é uma leitura muito exaustiva, mas também ela traz, assim, no seu bojo ali, nas ideias do Dr. Lloyd-Jones, ele, de maneira muito cuidadosa, muito criteriosa, muito peculiar e particular, ele consegue passar a ideia do que estava por trás daquele sermão. E também outras leituras que eu tenho feito em relação ao Sermão do Monte. Fato é que até ontem à tarde eu estava com isso na minha cabeça, assim. Nós tivemos o nosso estudo de Tiago na quarta-feira, e aí surgiu uma dúvida, inclusive foi da Adriana, que acabou de cantar aqui, e a partir daquela dúvida eu comecei a pensar, falei, puxa, a gente precisa se dedicar a essas leituras, que são leituras que vão desconstruindo alguns conceitos religiosos que a gente vem carregando ao longo da nossa vida, e são leituras que, se a gente começar a entender realmente o que está por trás daquele escrito, ou daquela narrativa, a nossa vida enquanto cristão, ela dá um salto, e a gente consegue ter esse amor, esse carinho, ainda mais pela palavra de Deus, quando a gente consegue desconstruir alguns construtos. Também a gente consegue tirar essas escamas dos olhos e perceber a grandeza que há por trás da leitura dos textos sagrados. Então, eu convido vocês a serem também leitores assíduos, amantes da palavra de Deus. Bom, e ontem à tarde, aqui em casa, e aí eu pensando aqui, já com tudo pronto, de repente me veio um texto na cabeça que eu, do nada, assim, sentado aqui no sofá, eu comecei a ler, eu falei, Jesus, mas isso aqui até uma criança de 10 anos numa escola bíblica vai poder fazer uma exegese desse texto aqui, e assim... E aí eu não entendi o que Deus estava me levando para esse texto. E a Adriana acabou de falar algo aqui sobre o Jesus acalmar a tempestade. Aí eu fui para Mateus capítulo 8, versículo 23. E agora eu entendi, porque Deus quer falar com alguém, Deus quer falar com a igreja hoje, Deus quer falar em particular com
o seu povo em meio a tempestades da vida, em meio a tudo isso que vem acontecendo. Bom, eu gostaria de ler com vocês, são só acho que 3 ou 5 versículos, e aí a gente pensa a respeito desse texto que é maravilhoso. Inclusive, eu estava aqui agora de manhã vendo umas fotos do Mar da Galileia, né, olhando para poder. Eu sou meio sinestésico, né? Como eu nunca fui para Israel, então eu vejo vídeos, eu fiquei aqui vendo vídeos do Mar da Galileia, vendo alguns trechos de filmes que falam a respeito da tempestade ali, que tomou aquela proporção toda, né? O Mar da Galileia é um mar relativamente pequeno, não é um mar mesmo, né? Ele faz parte como se fosse uma espécie de uma represa ali, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e a gente entender que Jesus está caminhando por cima pegando seus discípulos e indo numa outra direção do mar. E eu fui ler esse texto ontem, e hoje Deus, através da vida da Adri, ele falou a respeito de tempestades, né? E nós vamos pensar sobre isso hoje, um pouquinho, para que o Senhor possa falar ao coração de vocês, tá bom? A palavra o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, todo mundo já conhece, né? É Mateus 8, versículo 23, onde está essa passagem. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eu vou ler a gente costuma sempre ler aqui em 2 versões para ter uma familiaridade melhor com o texto. Eu vou ler na Bíblia, a linguagem de hoje, fala assim: ó. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. Enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos acordaram, implorando: Mestre, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Em seguida, ele levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Que ficasse em silêncio. Ele deu ordem ao mar e houve uma plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Esta é uma cena muito frequente no Mar da Galileia, como eu acabei de falar. O Mar da Galileia ele é pequeno, ele mede em torno de uns 20 quilômetros do norte ao sul. Eu estou lendo isso aqui, tá? E 13, ele tem 20 quilômetros do norte ao sul e 13 do leste ao oeste, essa parte mais larga. E esse tipo de acontecimento é muito frequente, né, por conta do lugar que ele se encontra, né? Ele está aproximadamente a 210 metros abaixo do nível do mar. Isso faz com que seu clima seja quente e agradável, mas também existem perigos. Sobre o oeste do mar há montanhas com quebradas e vales. Quando sopram os ventos frios do oeste, esses vales de quebradas atuam como gigantescos ventiladores. Então, por isso que ele é como se fosse um redemoinho dentro do próprio Mar da Galileia. Neles o vento se comprime, por assim dizer, e baixa sobre o lago uma violenta e inusitada, uma ventania violenta, e fazendo com que os barcos se desequilibrem, né? E não só o barco, mas também qualquer embarcação ali, ou que tiver nesse momento. Inclusive, as reportagens, tem algumas reportagens, foi na CNN, tem uma reportagem do Mar da Galileia em
ele é agitado, né? E as pessoas estranham porque o mar da Galileia não é um mar, né? Não tá, então mas ele se comporta como se fosse um mar mesmo. E aí eu vi, aí dá para você ver as ondas assim, são ondas gigantescas. Eu pensei, poxa, foi mais ou menos isso que deve ter acontecido quando Jesus estava lá com os seus discípulos. E essa calmaria é muito calma, assim. Se você for ver alguma reportagem, algum vídeo, você vai perceber que o Mar da Galileia é uma calmaria total. Mas em instante essa calmaria ela pode acabar devido a essa localidade, devido a essa instabilidade climática que ele está sujeito a passar por ela. E as tormentas do Mar da Galileia combinam com uma espécie de uma violência climática repentina. Então, a qualquer momento, isso pode acontecer. Bom, isso é para a gente poder entender mais ou menos o que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma espécie de terremoto, e as ondas eram tão altas que o navio ficava oculto entre elas. E Jesus, já falando propriamente da palavra da Bíblia, Jesus estava dormindo, né? A gente vê essa narração também em Marcos, no capítulo 4, versículo 1, que vai falar dessa história da tempestade, da calmaria dessa tempestade. Agora, eu não vou aqui me ater a esses pormenores, porque isso você pode simplesmente aí buscar alguma informação e descobrir melhor a respeito dessa localização, de toda essa questão climática que o mar na Galileia ele oferece. O que a gente precisa entender, já partindo para uma questão mais de aplicação desse texto, Jesus ainda, aqui a gente pode, se assim falar, ele está no início ainda. Aqui ainda é Jesus aqui ainda é o começo, né, do ministério de Jesus, não o começo propriamente dito, mas a gente pode perceber isso em concordância com algumas falas dos discípulos. Eles ficam surpresos com o fato de Jesus ter acalmado o mar, e eles ficaram perplexos. A palavra é perplexo. Eles ficaram assim, né? Eles foram tomados de uma perplexidade muito grande. Eles não tinham ainda experimentado essa ação de Jesus. Eles não haviam ainda percebido isso, e aquilo deixou eles assim de maneira muito assustados. Poxa vida, quem é esse homem, né? Eles perguntam, quem é esse homem que o vento e que o mar obedecem? E eu me pergunto, eu faço a seguinte pergunta: eu acho que nessa história tem muito mais aqui do que Jesus acalmar o vento e ali a tempestade e o mar se aquietar. Por quê? Porque aqui vai mostrar um poder de Jesus, e a grande questão que surge na minha cabeça é em relação às fatalidades climáticas que ocorreram e que vêm ocorrendo na nossa história. A gente teve aí tsunami, a gente tem aí sempre você vê o mar agitado, sempre você vê histórias de pessoas, de embarcações que afundaram, sempre há uma história de pessoas que morreram em situações parecidas com essa, que Jesus passa por ela. E a grande pergunta é: por que Jesus não continua acalmando as agitações do mar na natureza? Se aqui, nessa passagem, fica nítido
esse poder de Jesus em relação à natureza, por que há tanta fatalidade dentro desse mesmo aspecto aqui, onde Jesus acalma a tempestade? Então, essa pergunta é muito até... Eu acho que todo mundo que lê esse texto e que for pensar e falar, poxa vida, e fizer uma comparação em relação ao que acontece hoje na nossa civilização, na nossa sociedade, na vida que a gente tem, essa pergunta seria uma pergunta interessante. Por que tanta desgraça em meio aos acontecimentos, às catástrofes de ordem natural que ainda acontecem, não no mundo de maneira muito repentina ainda? Seria maravilhoso pensar que isso era uma demonstração de que o poder de Jesus se estenderia e nós, na continuidade de levar essa mensagem, nós teremos poder sobre a autoridade, sobre o mar. Já pensou? Que interessante você chegar no mar e falar assim, aquieta-te, mar, né? Por quê? Porque Jesus falou que nós faríamos sinais e maravilhas muito mais do que ele fez. Então, cabe também a gente ficar com essa dúvida, né? Poxa vida, será que eu tenho esse poder? Será que eu tenho essa autoridade dada por Jesus de mandar andar sobre as águas, né? Ou, de repente, no meio de uma tempestade, aí num momento de lazer com a família, numa praia, num lugar, alguma coisa assim, você está ali, o mar o vento ali, aconteceu alguma coisa e você, olha, eu sou crente, agora eu vou orar aqui e isso vai acabar, né? Seria muito interessante se pudéssemos fazer isso. Mas não é isso, né? Suponhamos que Jesus tenha nos dado esse poder, né? E qual seria a graça disso, a lógica disso? Se este fosse o significado da história, nós estaríamos autorizados a perguntar por que nós não fazemos isso hoje? E aí a grande questão é, por que há tanta desgraça ainda? Por que Deus permite que muitos crentes, e não só crentes, né, e pessoas, inclusive filhos de Deus, pessoas que missionários, e não só pessoas do nosso grupo, do nosso nicho religioso, mas pessoas comuns, pessoas do dia a dia, gente que foi passar um fim de semana numa praia e morre, gente que, por algum tipo de acidente, alguma coisa dessa ordem, por que Deus permite que isso aconteça? Com quem ele ama, né? De pessoas que são tragadas pelo mar em meio a cataclismos naturais. Por que Deus não intervém hoje para salvá-los? Por que Deus não atua diretamente no meio da história para que isso não aconteça mais? E eu acho que se nós interpretarmos a história simplesmente por esse apaziguamento de tormento meteorológico, nós estaríamos assim diminuindo a essência e o real sentido do que está por trás dessa história, que tem muito mais do que Jesus simplesmente ser um agente ou nos autorizar a ser esse agente de apaziguamento de tormentas meteorológicas, né? Seria muito bom andarmos por cima da água, seria muito bom sairmos por aí no meio de uma tempestade, você ir lá orar e acabar com aquilo. Mas será que é só isso? Será que realmente é disso que esse texto está nos trazendo? Será que a ideia aqui é olharmos para esse poder? Porque aqui a gente começa a ver Jesus. São duas questões aqui muito importantes, significativas, que eu queria falar com vocês. O primeiro ponto aqui é em relação ao que eu acabei de falar, o poder de Jesus, o poder de Deus em relação à natureza. Deus, ele tem todo o poder sobre os fenômenos naturais. Há
nesse texto bíblico aqui, uma manifestação de autoridade de Deus, de Jesus, relacionado à natureza. E aí, do outro lado, tem a nossa falibilidade humana, ou seja, a nossa pequenez de entender a grandiosidade, de entender as manifestações de poder de Deus, que estão muito mais aquém e além das nossas expectativas, do nosso entendimento. Eu quero fazer aqui um paralelo também com a passagem de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre o mar, e ele fala: Senhor, me permita ir com o Senhor. E aí Pedro vai, no meio do caminho, vocês conhecem, ele se afunda, e Jesus, mais uma vez, mostrando o seu poder sobre os fenômenos naturais, ele levanta Pedro, e Pedro começa a caminhar com Jesus. E a mesma fala com os discípulos aqui, a fala com Pedro, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? E aí há uma conexão extraordinária entre esses dois universos. Entre o universo de Deus, que tem o controle de tudo, e o universo humano, que de não compreensão dessa extraordinária manifestação de Deus, que vai muito além do que eu posso enxergar. E Jesus fala: homens de pequena fé, homens que têm pequena fé. E a fé pequena aqui, ela está relacionada com a não compreensão, a falta de entendimento em relação ao que Deus pode fazer por nós, ao que Deus pode fazer por pessoas que caminham e andam com Ele, que decidiram andar com Ele. Há aqui um rompimento entre o meu medo e o poder de Deus. Então aqui há um encontro da minha limitação como ser humano e daquilo que Deus pode fazer por mim enquanto Deus. Há uma conexão aqui extraordinária. O significado dessa passagem vai muito mais além do que simplesmente do fato de Jesus acalmar a tempestade. O significado que devemos procurar nessa passagem não é que Jesus tenha sido capaz de acalmar essa tormenta na Galileia, mas sim, quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Porque a tormenta da tempestade, ali, aquele momento, causou nos discípulos o medo. E o medo tem a ver com a circunstância que eles estavam passando por ela. Através dessa circunstância de descontrole de algo que eles não tinham controle, causa-lhes o medo. E o medo na nossa vida está sempre remetido à nossa incapacidade de solução de problemas. O medo tem muito mais a ver com o nível de experiência humana que foge da minha capacidade de solucionar aquilo. Então, automaticamente, esse medo surge na minha vida, mostrando a minha limitação. Então, por isso que essa passagem tem muito mais a ver com o medo dos discípulos em relação à circunstância que eles estavam vivendo, do que propriamente Jesus acalmar a tempestade. Então, a passagem bíblica aqui não é o fato de Jesus acalmar a tempestade. Porque é muito simplório pensar assim. É muito simplório. Não, Jesus... E aí eu saio fazendo exegeses bíblicas e falo: não, mas Jesus vai acalmar a tempestade do seu coração. Não. É claro que ele vai fazer isso. Mas o que Jesus está falando aqui tem muito mais a ver com o fato dele ser a companhia que vai estar com a gente, que vai caminhar com a gente em meio às tormentas e tempestades da vida. Jesus, primeiro, ele olha para o medo daquelas pessoas e vê nelas a falta
de segurança, a falta de essa instabilidade emocional que é causada pelo medo. Eu sempre falo que a gente tem medo do desconhecido. Aí eu tenho um exemplo muito clássico que eu sempre falo quando eu falo a respeito de medo. Nós temos medo do desconhecido. Por exemplo, um exemplo que é muito até simplório esse exemplo, mas ele tem, eu sempre falo isso, que eu acho interessante. Você chega na tua casa à noite, aí está o barulho da tua geladeira lá. Claro, se você está na tua casa, você vai saber que é o barulho da tua geladeira. Mas imagina que você vai num lugar que você não conhece, você não tem ali uma certa familiaridade com aquela casa, e está tudo apagado, você chega tudo apagado, de repente aquele barulho estranho. E você, até você não saber, até você saber o que é, causa ali o medo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega num ambiente estranho e algum barulho ou alguma coisa causa-nos o medo, o que a gente faz? Eu lembro, na roça, eu sou filho de mineiro, passei muito tempo na roça, quando a gente tinha medo, eu lembro que minha tia, meus tios, dava era como se fosse um papel enrolado, era jornais, né? Ele tinha muito jornal assim, pegava e embolava aquele jornal, ele colocava um pouquinho de querosene naquilo, e aí a gente segurava, era como se fosse uma tocha mesmo. E eu lembro que por muitas vezes eu andei com aquilo na rua à noite, em Minas, às vezes precisava ir em algum lugar, na casa de alguém, a gente já levava porque sabia que ia voltar à noite e carregava, era uma espécie de tocha, assim, que você andava, e era muito comum, pelo menos ali na vizinhança da casa da minha avó, dos meus parentes, as pessoas fazerem uso desse artifício aí de acender esse fogo e sair. E a primeira coisa que você faz é luz. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que vai dar essa clareza para a gente do que está acontecendo é a ausência de luz. Então, quando você chega num lugar escuro e você vê um barulho, você acende a luz. Ou você, num lugar mais remoto, igual o que eu experimentei e vivi na minha infância, nós acendíamos esse fogo e a gente saía. E era engraçado que a gente era muito pequeno na época, então e vinha uma colocando a mão no ombro do outro assim, e a gente ia caminhando. E aquela luz tirava o medo da gente, porque você podia ver. Você passava a enxergar aquilo que você não estava vendo. E é disso que Jesus está falando nessa passagem. Ele queria mostrar para os discípulos e falar assim, olha, agora vocês estão na minha companhia. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo. Eu vou tirar esse medo de vocês. Onde Jesus está presente, há paz. Seja qual for o tipo de tormenta que nos assalte e que poderemos ser acometidos por ela, seja qual for o tipo de tormenta que venha sobre a tua vida. Agora eu quero falar aqui para você que está... vou até olhar para a câmera aqui, que eu vou ser bem assim, né? Eu quero ser bem taxativo nisso, porque eu senti que essa é a mensagem de Deus. Talvez alguém vai assistir esse vídeo, e essa passagem da tormenta, da tempestade, que Jesus acalma a tempestade, não é para mostrar o quanto ele é poderoso, não. É para mostrar para você que na companhia dele você pode caminhar em paz. Que na companhia dele, qualquer tormenta que vier sobre a tua vida, você estando com ele, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Estamos atravessando um momento de muita dificuldade, onde o medo tem assolado as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos faz entender que, independente da tormenta da qual você está experimentando, tenha certeza que Jesus ele quer estar com você. Ele quer entrar nesse barco da tua vida. Ele quer fazer parte da sua história. Jesus estava ali mostrando àqueles discípulos, olha, a partir de então, vocês estão caminhando comigo. E demorou muito
para que os discípulos realmente entendessem quem era Jesus. E talvez você está caminhando, você é alguém que está na igreja, você é alguém que já faz parte de algum convívio religioso, mas você não conhece Jesus. E os discípulos não conheciam Jesus. Porque eles fizeram a seguinte pergunta: quem é este homem? Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas a grande resposta é: quem é esse homem que pode tirar da minha vida esse medo que eu tenho? A questão aqui não é o mar, a questão aqui é a pessoa. Jesus queria que aquele grupo de homens, de discípulos, de seguidores dele, entendessem o seguinte: olha, andando comigo, caminhando comigo, seja qual for o tipo de tempestade, de ordem natural ou de ordem emocional, estando comigo, você não está isento de passar pela tempestade. Ela virá, mas estando comigo haverá uma calmaria dentro de vocês que vocês não vão entender. E é essa calmaria, é essa tranquilidade que nós, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, é que Deus quer trazer para o nosso coração. Deus quer colocar de novo dentro do nosso coração essa calmaria em meio à tempestade, que é a própria vida, o próprio existir, o próprio caminhar pela existência da vida não deixa de ser uma grande tormenta. Não deixa de ser. E quando sopra o vento frio, quando sopra o vento o gélido, né, da tristeza, podemos encontrar calma, podemos encontrar consolo na presença de Jesus. Quando sopra o ardente vento da falta de amor, da falta de desigualdade, quando sopra o vento da segregação, quando sopra o vento de desespero, quando sopra o vento dessa angústia que nos faz caminhar de forma extenuante, né? que causa em nós essa náusea existencial, quando sopra esse tipo de vento que quer arrancar da gente e quer nos trazer medo, nós precisamos ter segurança, nós precisamos ter paz na presença de Jesus. Quando a tormenta da dúvida nos ameaçar e desarraigar os mais profundos fundamentos da nossa fé, quando a nossa fé for questionada, eu quero ler de novo isso aqui, ó. Quando a tormenta da dúvida ameaça desarraigar os mais profundos fundamentos da nossa fé em Jesus, nós precisamos ter segurança e firmeza na presença de Jesus Cristo. Em todas as tormentas que sacodem o coração do homem, Jesus Cristo oferece paz. Em todas as tormentas que sacodem o coração do humano, Jesus hoje quer oferecer a esse coração um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Essa é a mensagem que o narrador, o Mateus, ele faz questão de falar isso. A mensagem aqui é: caminhando com Jesus, não estamos isentos, não somos filhos de Deus numa redoma, onde os acontecimentos da vida não nos assaltarão. Não, somos sujeitos. Mas a grande mensagem o significado dessa passagem é que devemos procurar em Jesus a paz. O Celso colocou aí, em todas as tormentas que sacodem os nossos corações, Jesus está aqui para nos oferecer a paz. E Paulo fala que a paz de Deus é a paz que excede, o nível de compreensão dessa paz, ela está acima das questões filosóficas, existenciais, psicológicas, porque a paz
ela excede todo entendimento, né? Deus fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, assim, a palavra de Deus hoje para os nossos corações é que a gente possa olhar para Jesus com medo. Não tenha medo de estar com medo. Não tenha medo de olhar para Jesus com medo. Pedro estava com medo. Esses discípulos estavam com medo. O medo é inerente à nossa existência. O medo, essa insegurança, essa incerteza da vida, de que as coisas poderão dar certo ou não, esse medo pode ser a grande porta de entrada para que o Espírito de Deus haja na tua vida e através desse medo você encontra a verdadeira paz que só Jesus pode nos oferecer. Deus abençoe a todos, um bom domingo e fiquem com essa palavra nos vossos corações. Que Deus traga paz, que Deus traga tranquilidade em meio a todas as tormentas que nós estamos atravessando nos dias de hoje. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry,
partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love. And empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.